A paz do Senhor, meus queridos. Deus falando conosco hoje está imperdível, porque Deus falou comigo tremendamente. Eu estou lendo a Bíblia de novo e parei num capítulo que eu tive que meditar, dar glória a Deus, porque foi tremendo. Ontem eu tive a oportunidade, inclusive, de pregar sobre o que Deus falou comigo, né, na nossa igreja local, e hoje eu quero compartilhar com vocês em 7 minutos, tá bom? Hoje eu quero meditar com vocês Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19, o versículo 21 adiante, vai dizer assim, preste atenção, irmãos, por favor, tá? Antes de prestar atenção, curta essa live, esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deus vai falar conosco tremendamente, glórias a Deus. Depois eu tenho um aviso importante para falar para vocês no final do vídeo, tá? O Senhor se dará, versículo 21 de Isaías capítulo 19. O Senhor se dará a conhecer o Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios com uma praga, ele os ferirá e os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes ouvirá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, os assírios virão ao Egito, os egípcios virão à Síria, os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Meus irmãos, parece, se a gente passar rápido, ler a Bíblia rápido, a gente não consegue identificar coisas extraordinárias aqui nesse capítulo. É muito forte, porque se você parar e pedir direção ao Espírito Santo, aqui vai tratar, principalmente o versículo 21 até o 25, vai tratar de 3 nações. Só que uma nação já é muito conhecida, né? Uma nação já é amada, uma nação que foi escolhida por Deus, chamado, né, Israel. Israel já é muito conhecida. Israel, segundo a própria palavra de Deus, aqui no versículo 25, que Israel é a herança de Deus. Deus zela pelo seu povo. Só que quando a Bíblia vai falar sobre Egito, quando a Bíblia vai falar sobre a Síria, em todo o contexto do Antigo Testamento vai ser nações pagãs, nações perversas, nações que odiavam Israel, e nações que adoravam vários deuses minúsculos. Era uma nação politeísta, né? Que adorava vários deuses. E a nação de Israel é monoteísta, que adora somente a Deus. E é interessante que a promessa que o profeta Isaías, da parte de Deus, fala para os egípcios é que que o Senhor ia fazer conhecer para o Egito. E também depois para a Síria. E esse fazer conhecer é algo extraordinário. Uma certa feita, Deus se fez conhecer, por exemplo, lá no Antigo Testamento, como nós estamos lendo aqui também, falando, tirando o povo de Israel dentro do Egito, com o quê? Como que Deus fez conhecer? Com as maravilhas, mostrando que ele é maior do que qualquer deuses minúsculos, com D minúsculo, do Egito, né? E quando Deus se faz conhecer, por exemplo, para Paulo, Deus muda a vida de Paulo, transforma a vida de Paulo, e ele vira de perseguidor para perseguido. Deus é tremendo, e não há nenhum governo, nenhum poder que submete, que tem tamanha ousadia para encarar quando Deus realmente fala. Uma coisa é um membro da igreja, uma coisa é até um profeta, mas Deus é diferente. Quando Deus se faz conhecer para o Egito, a Bíblia diz que eles reconhecerão Deus, aleluia. Eles vão reconhecer na profecia do profeta Isaías. E nesse conhecer, eles vão adorar, sacrificar e fazer ofertas a Deus. Tremendo, não é, irmãos? Não estou falando do povo de Israel. Estou falando agora de nações pagãs. Que Deus se apresenta para eles se converte e eles adoram ao Eterno. Isso é maravilhoso, irmãos. Que glória, que poder. Até porque os egípcios, a maioria dos faraós, gostavam de ser adorados. Só que todos vão se curvar diante de Deus. Essa é uma promessa. Não sei se já se cumpriu.
Uns falam que sim, outros falam que não, mas o interessante é que Deus tem poder para fazer isso. Ferirá o Senhor os egípcios. Olha, Deus fere, Deus corrige, Deus bate, Deus vai com a palavra, né? Como foi, por exemplo, com aquela profecia de Nínive. Deus usou Jonas e ó, vai ser totalmente destruído vocês. E eles vai se arrepender, como o Egito que faz, lógico. Deus não vai abençoar eles adorando outros deuses. Eles têm que se converter. Se convertendo, Deus ama eles como ama Israel, como ama qualquer povo. Jesus, ele morreu na cruz por todos nós. Ele morreu na cruz por todos nós. É por isso que ele fala, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus, ele quer salvar todos, quer transformar todos. Ele não ama só Israel, ele ama todos aqueles gentios que ouvem a palavra, né, e o aceita e se rende à majestade dele. Então Deus, ele fere e ele vai curar, versículo 22, eles se converterão ao Senhor, glórias a Deus. Quem? Egito. Louvado seja Deus. Os egípcios. E ele lhes ouvirá as orações e os curará. Versículo 23. Naquele dia haverá em estrada do Egito até a Síria. Aí, duas nações pagãs, duas nações maldosas, perversas, longe de Deus. Eles vão ser amigos. Eles vão ser irmãos. A Síria e Egito. É tremendo. Louvado seja Deus. E adorarão a Deus. E servirão a majestade do Eterno. Ó, versículo 23, finalzinho dele, ó. Os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Ao Senhor aqui, com letra maiúscula, um título demonstrando o poderio do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Uma bênção, irmãos. Dá para entender? Os egípcios, Israel e a Síria sendo uma bênção na mão do Senhor. Isso é tremendo, irmãos. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, olha a fala de Deus para o Egito. Bendito seja o Egito, meu povo. A Síria, obra de minhas mãos. Olha aí. Por que Deus ama? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Até você que está me ouvindo, que é pecador, miserável, desprezível, talvez, bem perverso, bem longe de Deus. Deus, ele te ama. Ele morreu na cruz por você. Ele odeia pecado, ele é santo. Ele é perfeito. E por esse amor, se você se render à palavra hoje, ele pode transformar a sua vida. Só se você adorar ele, entregar a sua vida para ele. E o mais ele tudo fará. As nações mais poderosas deste tempo, que nós estamos lendo aqui em Isaías, não era nada perante quando Deus se apresenta. Olha, eu sou, eu que posso, eu que dou vida para vocês. Imagina o Criador que criou todas as coisas, porque ele fala, tu és meu. Tirar o fôlego de vida de todo mundo. Ó. Todo mundo morre. Todos nós morremos. Se renda a Jesus, tá bom? O Senhor dos Exércitos, aí vai falar, Israel é a minha herança. Eu espero que vocês entenderam o que Deus quis falar no nosso coração. Deus falando em 5 minutos, em 7 minutos, já foi 8 minutos e 33, mas Deus é fiel e falou tremendamente conosco. Deus é o Deus que salva o perdido pecador, transforma e liberta e leva para o céu. Um abraço, curta, compartilhe. Mais pessoas precisam saber deste pequeno estudo. Deus abençoe.